Imagine viver em uma cidade onde um criminoso era mais poderoso que a polícia. Onde políticos recebiam dinheiro para fechar os olhos. Onde assassinatos aconteciam no meio da rua, e ninguém tinha coragem de falar nada. Durante os anos 1920, em Chicago, um homem construiu um império baseado em medo, violência e milhões de dólares. Seu nome era Al Capone. E por quase uma década, parecia que ninguém conseguiria pará-lo. Mas o mais surpreendente de tudo é como ele finalmente foi derrubado. E não foi por assassinato, nem por tráfico, nem por massacre. Foi por algo muito mais simples. Alameda Capone nasceu em 1899, no bairro do Brooklyn, em New York City. Filho de imigrantes italianos, ele cresceu em uma família pobre, em um bairro onde gangues dominavam as ruas. Na escola, Capone não era exatamente um bom aluno. Na verdade, ele abandonou os estudos após a sexta série, depois de agredir um professor. Pouco tempo depois, ele entrou para uma gangue de rua. Foi ali que conheceu duas figuras importantes do submundo do crime, Johnny Torrio e Lucky Luciano. Torrio percebeu rapidamente algo em Capone. Ele era jovem, ambicioso e extremamente violento. Alguns anos depois, Torrio fez um convite que mudaria a história do crime nos Estados Unidos. Ir para Chicago. No início dos anos 1920, os Estados Unidos estavam vivendo um período chamado Prohibition in the United States. A venda de bebidas alcoólicas havia sido proibida. Mas isso criou um problema. As pessoas não pararam de beber. Na verdade, a proibição criou um mercado ilegal gigantesco. E foi exatamente isso que Johnny Torrio e Al Capone decidiram explorar. Eles começaram a produzir e vender álcool ilegal. E o dinheiro começou a entrar rápido. Logo, o negócio cresceu para cassinos clandestinos, casas de prostituição, extorsão, suborno de policiais, assassinatos de rivais. Em poucos anos, Capone estava ganhando milhões de dólares. O chefe da organização era um homem chamado Big Jim Colosimo. Mas em 1920, ele foi assassinado. O crime nunca foi oficialmente resolvido. Depois disso, Johnny Torrio assumiu o controle da organização. E Al Capone se tornou seu braço direito. Mas em 1925, tudo mudou. Torrio sofreu uma tentativa de assassinato e decidiu se aposentar. Capone assumiu o comando. Ele tinha apenas 26 anos. E agora controlava um império criminoso inteiro. Bairros inteiros de Chicago estavam sob seu domínio. Policiais eram pagos. Juízes eram influenciados. Testemunhas simplesmente desapareciam. Capone parecia intocável. Em 14 de fevereiro de 1929, aconteceu um dos crimes mais brutais da história do crime organizado. O evento ficou conhecido como St. Valentine's Day Massacre. 7 membros da gangue rival liderada por Bugs Moran foram atraídos para uma garagem em Chicago. De repente, 2 homens vestidos como policiais entraram. Eles mandaram todos ficarem de frente para a parede. Os homens obedeceram. Segundos depois, metralhadoras começaram a disparar. Quando o tiroteio terminou, 7 corpos estavam no chão. O massacre chocou o país inteiro. Todos suspeitavam de Capone. Mas havia um detalhe curioso. Naquele dia, ele estava na Flórida. Durante anos, a polícia tentou prender Capone por assassinato. Mas nunca conseguiu provas suficientes. Então investigadores federais decidiram tentar algo diferente. Eles começaram a investigar seus impostos. Agentes do Departamento do Tesouro analisaram registros financeiros e descobriram algo impressionante. Capone gastava milhões. Mas não declarava renda ao governo. Isso era um crime federal. E pela primeira vez, havia provas. Em 1931, Capone foi levado a julgamento. Ele acreditava que conseguiria um acordo. Mas o juiz decidiu dar um exemplo. Em 24 de novembro de 1931, Al Capone foi condenado. A sentença foi devastadora: 11 anos de prisão federal, multa de $50.000, mais de $200.000 em impostos atrasados. Ele foi enviado primeiro para um presídio em Atlanta.
Depois transferido para a prisão mais famosa da América, Alcatraz Federal Penitentiary. O homem que dominava Chicago agora estava trancado em uma cela. Quando Capone saiu da prisão em 1939, ele já não era mais o mesmo. Anos de sífilis haviam destruído sua saúde mental. Médicos disseram que ele tinha a capacidade mental de uma criança. Ele passou seus últimos anos isolado em uma casa na Flórida. E em 25 de janeiro de 1947, morreu após um derrame. O homem que construiu um império com violência e medo, terminou seus dias longe do poder e esquecido pelo próprio submundo. Mas a história de Al Capone ainda é lembrada até hoje. Porque ele provou algo assustador. Às vezes, um criminoso pode controlar uma cidade inteira. Mas no final, o que o derruba pode ser algo tão simples quanto um imposto não pago.